fazer um especial, né, do Kleber Mendonça Filho, grande retor brasileiro, roteirista, crítico, produtor. O cara tem filmes como Bacurau, Som ao Redor e Aquários, que vão ser os três que a gente vai Tem outros filmes também que analisar ficaram, aqui. entre aspas, famosinhos, como Sim, Recife tem Frio, uns que até a gente curtas. comentou. O que eu mais gosto, assim, dele é Recife Frio, já viu? É um curta. Vi. Muito foda. Sim, é esse que a gente tinha É até muito É o comentado meu foda, quando, cara. quando favorito eu vi entre Som ao todos os Redor. filmes dele. Eu acho muito foda, cara. É muito bom. Tem também a Copa do Mundo no Recife, que ele meio que faz um documentário sobre a Copa do Mundo lá, muito legal também. Caraca, legal. Esse eu não Sim, conhecia. A gente vai falar então Pô. em ordem cronológica. Cronológica, sim. Da Isso. publicação Som ao dos filmes Redor foi deles. lançado em 2013, Aquários em 2016 e Bacurau em 2019. A gente vai falar um pouco de cada. E no final a gente vai tentar trazer temas comuns aos três e comentar no geral. Uhum. Tá certo. Deixa eu puxar a sinopse então do... Puxa aí do Som Som ao ao Redor. Redor, vai. A vida dos residentes de uma rua de classe média de Recife toma um rumo inesperado quando uma empresa de segurança particular é contratada para trazer paz aos moradores. Para alguns deles, a presença dos guardas cria mais tensão do que alívio. Cara, essa sinopse é terrível. Sim. Isso não faz sentido, sabe? É. Uhum. Isso em nenhum momento... Como é que é? Para alguns deles, a presença dos guardas cria mais tensão do que alívio. Não. Mais tensão, né? Não é o caso. Em nenhum momento, nenhum dos personagens fica tenso. Com exceção do cara Bom, que então- vende maconha, porra. Depois eu publicar mais cedo. Sabia que foi gravado a casa da Bia, aquela moça lá que compra maconha com o moço d'água? A casa dela é a casa do Kleber Mendonça Filho. Sabia? E a rua que é Bacana. gravada, a rua, é a rua dele. É a que ele mora. Aham. Então, Brabo. tipo, quando as Então pessoas vêm falar... o local da gravação é realmente a casa? Sim, não, é a casa, Caraca. é a rua dele A rua e uma dele. das casas dos personagens é a casa dele. É a dele. Pô, que É bacana. o que a não gente sabia, né? gosta de falar, né? Que a gente vai abordar mais pra frente, que o tema mais importante do Kleber Mendonça Filho é o de lugar. Uhum. O afeto que ele tem exatamente. pelos locais É o onde afeto. ele grava, etc. E isso a gente pode trazer pelos três filmes que a gente está analisando, né? A questão do lugar, muito, Sim. o simbolismo da casa, muito mais pro Aquários, mas também agora com essa informação do Som ao Redor, então a casa mesmo, a questão do lugar rua, o afetivo, né? Aham. O bairro. Porque, por exemplo, no início do filme ele mostra aquelas imagens em preto e branco de senzala. E ele deixa muito claro em várias entrevistas que é exatamente isso que o filme quer passar. Quer passar que essas técnicas de relações pessoais no Brasil se perpetuam do passado no futuro, tipo, uma coisa contínua. Essa coisa da casa grande de cana. Muito comum. E ele volta nesse tema no meio do filme, quando o velho vai para casa, pro sítio, né, com o filho, e no final, quando ele tá conversando com o Clodoaldo e com o irmão, que remete a essa ideia de coronel também. Vamos fechar, eu então, acho que os outros dois filmes têm muito mais o que falar. Esse é o grande problema do Sim, óbvio. Ele não tem ponto, tipo, honestamente. Você termina um o filme filme e você fica experimental. tipo, terminei. Uhum. Vai. Realmente, cara. Não é como se ser experimental fosse, tipo, você não devesse Não, ter não é tema. uma justificativa. Não tô falando que é uma justificativa. Eu tô falando que é um fato, tipo. Mas não justifica o fato do filme, porra, não chegar em lugar nenhum. Então, Claro. eu não tenho muito o que falar desse filme. Super válido, assim. Eu acho que ele é um filme mediano. Se a gente tem que dar nota, né? Eu diria que é um 5 de 10. 5 de 10. Cara, olha só, você deu 7. Não, eu daria 4,5 então, de 10. Não daria 5, não. Você acha que é abaixo da média? Acho que é abaixo da média. Porque eu acho que é um projeto muito... Eu acho que é um filme que o cara faz pra testar tudo. E aí acaba se perdendo, entendeu? Eu acho que ele tava se amadurecendo muito ali. Eu concordo, mas ainda assim eu acho que eu preferiria rever a primeira hora desse filme do que rever qualquer outro exatamente. Também acho. Te prende atenção no início. O diálogo é muito bom. Eu daria Os personagens 5 também. são carismáticos. 5,5 talvez. Cara, mas o que eu... 5,5? É um filme mediano. Um pouquinho abaixo da média, um pouquinho acima da média. Não recomendo que você veja, francamente. Tipo, os piores filmes são os filmes medianos. Eu quero ver filmes que sejam excelentes ou terríveis. O meio termo não me importa. Não me interessa. Eu quero porque ver... os filmes terríveis, na maioria, é porque eles são terríveis porque eles tentaram, entendeu? Exatamente. Pelo menos eles ousaram, essa é a pra palavra. mim é um de dois. Exatamente. É um de dois. Ou eu vejo filme do Tarkovsky,
Ou eu vejo Nicolas Cage. O meio não me importa. Então vamos lá para Aquários, galera. Uma jornalista aposentada defende seu apartamento, onde viveu a vida toda, do assédio de uma construtora. O plano é demolir o edifício Aquários e dar lugar a um grande empreendimento. Aí, mais uma vez, a gente volta ao tema do lugar, né? Uma questão geográfica, Milton Santos, afeto e tal. Eu achei legal, só antes da gente entrar na discussão, na sinopse, a palavra assédio da construtora. Achei interessante isso, né? Sim. Mostra aquela insistência e a insistência, não só da instrutora, mas a insistência dela mesmo em não sair, em não abrir mão. A insistência da construtora que gera a resistência dela, que é uma parte muito forte do filme, essa história de resistência. É essa? A sinopse? Sinopse é só isso. Então, vale a pena adicionar, é o meu filme favorito do Kleber Mendonça Filho, entre os longas-metragens dele. Longas-metragens de ficção. É definitivamente o mais consistente entre os três. Claro, ele não é consistente, tem um final melhor, excelente. tem um final melhor. Ele tem o final é realmente melhor. Realmente, o final eu concordo que é o melhor. E ele é o mais consistente em termos de, tipo... o clima do filme, digamos assim. Então, gente, mais ou menos nos anos 60, durante o movimento hippie, tava rolando uma ideia de que a era que a gente estava entrando era a era de Aquários, que tem tudo a ver com signo. O pessoal de astrologia provavelmente deve saber mais que eu, mas só para dar uma contextualização. Essa era, ela trazia diversos fatores, como, por exemplo, a busca pelo futuro, uma linha de comunicação mais veloz, e a luta contra o autoritarismo, que era basicamente uma forma muito legal, porque agora é a vez dela de sofrer essa transformação, entendeu? No filme, a maneira que o Kleber Mendonça Filho aborda isso é com uma sutileza que não existia no passado. A nova transformação que ele tenta mostrar é a da sutileza. Essa coisa de não ser mais aquela coisa bruta, como, por exemplo, no Som ao Redor é uma coisa muito bruta, as coisas acontecem de uma maneira muito bruta. No Aquários, não. Os conflitos os conflitos que ela tem, o principal antagonista, que é o personagem do Humberto Carrão, que é o Diego, ele sabe, ele é um cara de camisa social, ele chega, fala, oi, bom dia, dá licença, pô, desculpa. Tipo, por mais que ele seja meio babaca, o filme até mostra isso, ele não demonstra, ele tenta ser educado. E é engraçado isso que você falou da mudança, essa questão de como o cara é um empreendedor, moderno, né? Estudei business lá fora, e ela também remete a toda uma questão mais conservadora dos costumes, de escutar disco de vinil, não aderir ao streaming, não gostar muito, se manter naquela casa com as coisas mais antigas, mas só que ela tem o afeto dela. A água, ela é mutável, ela vai sempre mudando, as coisas elas sobem de maré, elas descem de maré, as ondas elas sobem e quebram, elas voltam, elas sobem e quebram de novo. Sim, um ciclo infinito e eterno. E de um certo jeito o filme é exatamente sobre isso. Ele é uma mulher que se sente atacada pela novidade, mas que ao mesmo tempo foi ela quem atacou a antiguidade há 30 anos atrás, há 36 anos atrás, né? Porque o começo do filme se passa nos anos 80. O filme é dividido em 3 partes, que mostram basicamente todas as partes que têm a ver com a personagem principal, que é a Clara, da Sônia Braga. Parte 1, se eu não me engano, é Cabelo da Clara, né? Aí o amor de Clara... Em relação ao câncer dela, o amor de Clara, e o último é? Câncer de Clara. Câncer de Clara. O filme, ele não é sobre o capital contra o trabalhador, como ele tenta fazer mais no Som ao Redor. O Aquários a Sônia Braga é proprietária. Ela é muito rica, tipo, se você considerar assim, a classe média alta. Sim, claro. Ela tá tem morando dinheiro em frente à Praia de Boa Viagem. Ela, em frente à Praia de Boa Viagem, naquela cena ela fala pra filha, eu tenho dinheiro pra te ajudar. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. E o sucesso foi maior do que o Bacurau agora? Não. Bacurau foi um filme popular, Aquários foi um filme culto. Absurdo, cara, absurdo. Eu acho que o Aquários, inclusive, ele não teria tido o mesmo appeal, né? Ele não teria tido o mesmo sucesso crítico se não fosse pela instabilidade do país naquele momento. Exatamente. É exatamente por isso que eu falei que ele foi injustiçado, entendeu? Mas é porque, pelo mesmo tempo que, sim, tem muita gente que detesta o filme por eles são de direita, a grande maioria das pessoas de veia artística, né, críticos e artistas em geral, costumam ser mais esquerda. Eles costumam ser mais ou esquerda ou super liberais. Então é claro que eles não iam estar muito a favor do impeachment. Então eles são as pessoas que iam estar
falando melhor do filme do que o filme efetivamente merece. Mas as pessoas que selecionam os filmes para esse tipo de festival, eles não veem só o filme em si, mas como a importância dele numa região. Também, no contexto. O Kleber Mendonça Filho, o discurso dele em Cannes foi sobre... Foi exatamente sobre a fragilidade da democracia brasileira. Não, o que me irritou muito quando eu fui pesquisar é que basicamente todas as entrevistas que ele fala do ano sobre o Aquarius é sobre política. É sobre sobre o filme. impeachment. Quer dizer, não que isso me irrite. Muito interessante, mas eu queria saber sobre o filme. Sobre o filme. Uhum. O filme ele usa muito de técnica de filme noir, de filme antigo. Ele é um filme muito voyeurístico. Sim. Ele usa muito zoom. Isso, pra mim, foi completamente contra o roteiro do filme. Foi diretamente contra. A estética do filme... Não chegou a me incomodar. Drama. A graça do filme é a história da Clara e a história dela com a família e a história dela com com a casa. Só que o jeito que o filme ele é filmado, ele acaba sendo filmado como se fosse um suspense. Terror, suspense. Como se fosse nossa, se prepare para... Eu também senti isso. E aí quando você tá vendo o filme, você não tá prestando atenção direito no drama. Porque o drama deixa de ser importante. Você fica pensando, que merda vai acontecer? Só que não acontece nada. Acontece nos últimos 5 minutos. Inclusive, né, uma parte mais de spoiler que é o final, essa questão dos cupins. O filme ele fica uma crise tão grande para chegar aos cupins, que é eu entendo a questão metafórica dos cupins. Os cupins eles se adentram no lugar e eles destroem o lugar por dentro. Isso. Eu entendo essa parte. Mas, quando você tá vendo o filme todo com essa parada... Você cria uma expectativa, né? É uma tensão. Você imagina que vai aparecer aquele cara com cupim, você até fica assim, era isso o drama todo? Eu entendi esse ponto. Concordo contigo. Achei que ele ia abrir a porta ali e ia aparecer um puta monstro. Eu juro, eu achava que... Porque, dá a entender que o cara fazia parte de um culto ou de maçonaria, coisas assim. Não, achava que ia ser culto, maçonaria, ia ser um final muito mais legal. Ia ser um final muito mais legal. Eu detesto tanto filme que um final tipo do The Witcher, Robert Eggers. Chegasse lá, tem várias bruxas, assim, uau. Mas eu preferiria. Eu juro por Deus. Eu também acharia muito legal, cara. Se eles chegassem lá em cima e aí tivesse um alienígena. Cara, eu daria um 6 já. Daria um 6 pra Aquarius. Eu daria um 6 pra Aquarius. Acima da média. Pro outro. Eu recomendaria, não. Fechou. 6? Eu recomendaria. 6 é o número do diabo, é isso. Eu recomendaria todos os filmes do Kleber Mendonça, mesmo eu não gostando deles. Eu também tô nessa. Eu não recomendaria nem recomendar. Que é uma parada que... Eu recomendo o que o Kleber Mendonça Filho faz é uma coisa que eu incentivo muito no cinema brasileiro. E se mais pessoas verem o filme dele, mais gente vai fazer que nem ele. Pode ser melhor. Eu acho legal. E pode ser melhor. Cara, legal assim, pra mim é que nem você falar, até que a sorte me separe, vai ver se você tá apoiando o cinema brasileiro. Não, eu quero ir apoiar Petra Costa, tá ligado? Eu quero ir apoiar o cara que fez Vida Invisível. Eu não quero apoiar o Kleber Mendonça. Cara, você tem que fazer